Bom dia, galera. Gostaria de dar um recado para o professor Eustáquio Presley. Cara, eu admiro muito você. Eu tiro meu chapéu para você. Você é um cara que tem um canal assim demasiadamente grande, mas é um cara assim que contesta todo um sistema religioso com uma educação fora do comum, cara. Eu vou te falar com você, eu não sou um cara educado, sabe? Eu sou um cara mais assim, parece que meio grosso, sabe? E eu tiro meu chapéu para vocês que têm assim, tem tanta paciência para poder lidar com esse público. É um público que fica metralhando o ceticismo, o ateísmo. E vocês, com tanta sabedoria, principalmente você, Eustáquio, com o conhecimento que você tem, a sua formação, é muito educado. Você está de parabéns. Bom dia! Hoje são 23 de agosto de 2022, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Leitor amigo, vou trazer mais uma entrevista feita pelo ateu Jason Ferrer, que possui um maravilhoso canal no YouTube, intitulado Além da Fé. No dia 12 de agosto do corrente ano, ele esteve no Parque 13 de Maio, no centro de Recife, tendo naquela ocasião entrevistado várias pessoas sobre a opinião delas acerca dos ateus. Entre tantos entrevistados, escolhi o jovem Tiago, com 17 anos de idade. Veja, caro leitor, a entrevista. Então, eu tô aqui com quem? Tiago, Tiago, tu tem quantos anos, Tiago? tenho 17. Vamos lá, cara, então. Já que você tem 17 anos, já tá quase numa idade boa de votar. Você votaria numa pessoa que não acredita em Deus, Tiago? Depende. De quê? Depende das ideologias que ela iria passar para estabelecer o governo, seja do Brasil ou de qualquer outro país que estivesse morando, entendeu? Então, é um ateu completamente consciente, um ateu ecológico, um ateu que tem grandes e excelentes planos para a mudança do Brasil. Você votaria nele ou votaria simplesmente alguém que acredita em Deus? Eu votaria nele se ele pregasse as coisas de acordo com a lei, se baseasse pela Bíblia, mesmo ele não acreditando, mas se ele baseasse pela Bíblia, se fosse alguma coisa contra a Bíblia, eu não votaria nele, entendeu? Deixar bem claro aqui que não é porque uma pessoa não acredita em Deus que a pessoa também vai achar umas coisas que estão na Bíblia que seja errado. Assim, se uma pessoa que não acredita em Deus passar uma ideologia que vai estabelecer o governo de certa maneira que não desagrade nada a Bíblia, eu votaria nele, com certeza. E se você estivesse namorando uma garota e essa garota dissesse para você que não acredita em Deus, você continuaria com ela? Eu já namorei com uma garota e ela já disse pra mim que não acreditava muito em Deus. E assim, eu não terminei com ela, mas eu sempre fui influenciando a ela também, dizendo a palavra de Deus a ela e tudo mais, fazendo com que ela também acredite, entendeu? E até que isso também funcionou muito. Eu não deixaria de namorar. Você acredita em Deus por quê? Eu acredito em Deus porque Deus fez isso tudo, tem a Bíblia comprovando e a Bíblia pegou pessoas de vários e vários países que fizerem com que as histórias tudo se batessem uma com a outra. É uma coisa incrível que nenhum cientista também pode discordar disso, porque isso é verdade, que foi escritores vamos supor que na China e um aqui no Brasil, completamente diferente, e história batendo uma com a outra. Então, pra mim isso é verdade. E, por exemplo, então você acredita no mar que se abriu, acredita em um judeu que andou sobre as águas, que multiplicou alimentos, você acredita num camarada que fez o machado flutuar, tudo isso? Acredito. Na ressurreição dos mortos? Na ressurreição dos mortos... Você acredita que Jesus ressuscitou? Sim, acredito. Isso é científico? Sim, acredito. Tá bom. Bom, você permite dar sua imagem lá para o nosso canal? Permito. Então, eu tô aqui com quem? Jason Ferrer faz 3 perguntas ao jovem Tiago. Vamos à primeira pergunta. Jason Ferrer pergunta assim: você votaria numa pessoa que não acredita em Deus, Tiago? E o Tiago responde:
Depende. Depende das ideologias que ela iria passar. Votaria nele se ele pregasse as coisas de acordo com a lei, se baseasse pela Bíblia. Mesmo ele não acreditando, mas se ele baseasse pela Bíblia. Se fosse alguma coisa contra a Bíblia, eu não votaria nele. Vejamos agora a segunda pergunta feita pelo Jason. Jason pergunta assim: e se você estivesse namorando uma garota, e essa garota dissesse para você que não acredita em Deus, você continuaria com ela? E o Tiago responde: eu já namorei com uma garota, e ela disse para mim que não acreditava muito em Deus. E assim, eu terminei com ela, mas eu sempre fui influenciando ela. Eu não deixaria de namorar. Vejamos agora a terceira pergunta do Jason. Jason pergunta assim: você acredita em Deus por quê? E o Tiago responde: eu acredito em Deus porque Deus fez isso tudo. Tem a Bíblia comprovando. E o Jason continua: então, você acredita no mar que se abriu? Acredita num judeu que andou sobre as águas, que multiplicou alimentos? Você acredita num camarada que fez o machado flutuar na ressurreição dos mortos? E o Tiago responde: acredito na ressurreição dos mortos. Muito bem, vamos então começar aqui com a primeira pergunta, que é muito aqui, que é um assunto que abre aqui um leque. Então vamos à primeira pergunta formulada pelo Jason. Vamos, o Jason faz assim a pergunta: você votaria numa pessoa que não acredita em Deus, Tiago? Jason perguntou ao Tiago se votaria num candidato que não acredita em Deus. Tiago disse que sim, que votaria num candidato que não acredita em Deus, desde que agisse de acordo com as leis e com a Bíblia, principalmente de acordo com a Bíblia. Com essa resposta, o jovem Tiago revelou que não entende de leis e, muito menos, da Bíblia. De início, quero registrar que o Brasil já teve um presidente ateu, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso. Governou durante 8 anos, de 1995 a 2003, derrotando por 2 vezes o Lula. Fernando Henrique escondeu seu ateísmo, do contrário, seria derrotado. Voltando agora ao Tiago, ele disse ao ateu Jason Ferrer que votaria num candidato ateu, desde que ele agisse de acordo com as leis e, principalmente, de acordo com a Bíblia. Caro leitor, Tiago não entende de leis e, muito menos, da Bíblia. Vou pegar logo a lei brasileira mais importante, a Constituição Federal. Ela garante direitos fundamentais que são negados pela Bíblia. Você, leitor, sabia disso? O Tiago, que mora em Recife, até hoje não está sabendo. Tenho certeza de que o Tiago adora a liberdade de crença. Tenho certeza. Ele deixou claro que respeita a crença dos outros. Beleza. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 6º, diz que a liberdade de crença é inviolável, que é livre o exercício de cultos religiosos. Entendeu, leitor amado? No Brasil, qualquer pessoa pode adorar qualquer Deus, pode prestar culto a qualquer divindade. Esse direito
é assegurado pela própria Constituição Federal. Mas, e a Bíblia? Será que ela garantia esse direito fundamental da pessoa? Não, leitor amado, não. A Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, negava esse direito. Você, leitor, está me entendendo ou não? Não havia liberdade de crença no mundo da Bíblia. Tiago, que é cristão, pensa, coitado, que a Bíblia garantia a liberdade de crença. Ele disse ao Jason Ferrer que votaria num candidato que agisse de acordo com a Bíblia. Ora, se um candidato agisse de acordo com a Bíblia, o Brasil estaria lascado. Os brasileiros perderiam um direito fundamental, a liberdade de crença. Entendeu, leitor, como Tiago não sabe o que está afirmando? Veja, leitor, alguns exemplos bíblicos negando a liberdade de crença. Em Êxodo, capítulo 20, aparecem os 10 mandamentos. No texto lendário bíblico, o Deus hebreu entrega esses mandamentos a Moisés. Tudo isso é lenda, texto inventado por um escritor hebreu. Pois bem, e qual é o primeiro mandamento? Ora, o primeiro mandamento, que está no versículo 3º, é: não terás outros deuses diante de mim. Percebeu, leitor? Esse mandamento é contra a liberdade de crença. Não respeita a crença das pessoas em outros deuses. Entendeu, leitor querido, como esse mandamento bíblico é contrário à liberdade de crença prevista na Constituição Federal? Diga-me uma coisa, leitor amado. Em toda a Bíblia, o que acontecia com um hebreu que viesse a adorar outro Deus, além do Javé? Você sabe? Ora, esse hebreu seria morto ao fio da espada. Morto justamente por não ter liberdade de crença. O Tiago, que mora em Recife, até hoje não percebeu isso. Veja mais um exemplo da ausência de liberdade de crença na Bíblia. Em Êxodo, capítulo 32, grande parte do povo hebreu estava adorando outro Deus, o Deus bezerro de ouro. Não podiam fazer isso porque não havia liberdade de crença. E o que aconteceu? Ora, Moisés mandou que seus soldados matassem ao fio da espada os hebreus que estavam adorando o Deus bezerro de ouro. Quase 13.000 hebreus foram mortos apenas porque estavam adorando outro Deus. Entendeu, leitor, como na Bíblia não havia liberdade de crença? O povo devia prestar culto somente ao Deus Javé. Se viesse a adorar outro Deus, espada neles. E o Tiago, coitado, ainda diz que votaria num candidato que agisse de acordo com a Bíblia. Se isso ocorresse, seria o fim do Brasil, a morte do direito à liberdade de crença. Tiago, infelizmente, nada sabe sobre o mundo da Bíblia. E Jesus? E Jesus? Quando digo Jesus, estou me referindo ao Jesus que está presente nos 4 evangelhos do Novo Testamento. Não estou me referindo ao Jesus histórico, fora da Bíblia. O Jesus histórico
é quase nada. Então, o Jesus dos evangelhos era a favor da liberdade de crença? Responda-me, leitor, por favor. Responda-me. Jesus garantia o direito à liberdade de crença? Não, leitor, não. Jesus também era contra a liberdade de crença. Veja, leitor, o texto atribuído a ele, que está em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. No texto acima, Jesus diz a seus discípulos que quem crer nele será salvo. Quem não crer será condenado. Esse discurso atribuído a Jesus, leitor amado, é a favor ou contra a liberdade de crença? Responda-me, leitor. Muito bem. Esse discurso de Jesus é contra a liberdade de crença. Jesus afirma que todos devem crer somente nele. Do contrário, quando a pessoa morrer, será queimada eternamente no fogo do inferno. Entendeu, leitor, como a Bíblia negava a liberdade de crença de Gênesis ao Apocalipse? O Tiago tem o direito à liberdade de crença, justamente porque a Bíblia não é aplicada no Brasil, e ele nem sabe disso.